Vamos aos slides. A energia, coloquei essa imagem e esse título, a energia, porque ele é uma bebida energética, né? Se ela tem cafeína, ela é energética. Só que é uma cafeína boa, não são esses aditivos que as pessoas colocam às vezes para tomar, para dizer que está se sentindo bem ou não quer dormir. Isso faz um mal tremendo. Inclusive, a quantidade de cafeína presente no chamate é muito menor do que um café. Opa, tirei sem querer aqui. Então, pessoal novo no canal, por favor, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação e deixe o like. Não esqueça, porque é isso que nosso canal precisa para subir. E, inclusive, agora há pouco, antes do início, nós atingimos os 34.700, até passou já um pouquinho, e agora caminhamos para os 800. Nós estamos praticamente a cada 2 dias fechando de 100 em 100. Estamos chegando dentro do patamar que eu preciso, e o canal precisa, e as pessoas que estão aqui dependentes do canal precisam, né, com os alimentos, para que a gente desenvolva a chegar aos 50 mil. Estamos chegando dentro de um limite adequado, tá? Que são, em média, de 1.500 a 2.000 pessoas de inscrição por mês, tá? Então, nós estamos atingindo isso, ainda bem, graças a Deus, com a ajuda de vocês, inclusive, e atingindo esses limites, tá? Passamos dos 34.700, estamos no caminho dos 800 agora. Tá, dá um abraço para ele aí, né? Ele é tio da Leila, né, o daí. E só disse para ele assim, ó, saudações rubro-negras. Jogaram mal, mas ganharam. Mas vamos em frente. Tem muito time que joga mal e ganha campeonato, mas vamos em frente. A erva mate fornece um aumento de energia semelhante ao café, mas com menos cafeína e mais nutrientes. Conheça os principais benefícios, é o que nós vamos falar aqui, para a saúde mental e física através do mate. Brasil e Uruguai, ontem inclusive o Daí participou lá junto com a transmissão por rádio, né, pela Dali, junto com a gente lá. Então, siga esse conselho daí, faça a mesma coisa. Torça para algum time que exista ainda no Rio de Janeiro. Então, Brasil e Uruguai, onde a erva mate é amplamente consumida, sua importância cultural está em pé de igualdade com os cafés e cerimônias japonesas de chá. Beber chá de erva mate é muitas vezes um evento social. Você vê que, na verdade, o outro tipo de consumo do chá mate, mais no centro do Brasil, é o famoso tererê, né? O tererê, na verdade, é o chá mate, só que gelado. Tá? Então você vê que, como existem nuances no nosso país de consumo, né, principalmente do mate, no sul é o chá quente, também pela temperatura, né? E no centro do Brasil, pela temperatura mais quente, é o tererê gelado, né? É o chá mate de forma gelada. São 2 consumos com os mesmos benefícios, tá? Mas nós vamos ver que o excesso não faz bem. Então vamos aos benefícios agora. Primeiro, auxílio ao processo de emagrecimento, porque ele tem pouca quantidade de os efeitos, né, do engordar, né? Ou seja, ele tem poucas calorias e ajuda no emagrecimento. Esse chá, que tem propriedades anti-apetite e diuréticos, dá um alto nível de desempenho físico em termos de estrutura de vitamina e mineral. Meu avô, parte de pai, ele não bebia água, só bebia chá mate. Não tinha barriga alguma, nenhuma. Português de nascença e brasileiro de coração também, né? Porque eu tenho português por parte de pai e por parte de mãe. Tá? Eu tenho Marques por parte de mãe e pai, porque os dois são Marques, e por parte de pai acabou ficando Ribeiro. Tá? E eu acabei sendo Júnior. Tá? Pouca gente sabe que eu sou Júnior também. Meu pai chamava também o mesmo nome, certo? Mas eu também sou Júnior. Então ele não tomava água, ele tomava praticamente somente o mate gelado. Tá? Como português, adorava esse tipo de erva. Devido ao efeito estimulante no sistema nervoso central, proporciona mobilização e queima rápida de gordura e glicose nos tecidos do nosso corpo.
É a cafeína fazendo isso, né, gente? Quando há queima de gordura e você acelera esse processo de queima de gordura, quando você consome, por exemplo, o chamate e pratica uma atividade física. Ainda melhor ainda. Outro efeito positivo, combate o colesterol ruim. Previne doenças cardiovasculares e reduz a hipertensão. Contém espécies diferentes de aminoácidos, que são a clorofila, o cálcio, o manganês, ferro, selênio, potássio, magnésio, fósforo e um bloco de proteínas, como a vitamina A, C, E, B1, B2, B3 e B5. Então vejam que uma erva, a quantidade de estruturas, né, de aminoácidos, enzimas e vitaminas que o nosso corpo pode ter esse benefício, ok? Mas daqui a pouco nós vamos ver o que não é benéfico para a gente. Então, ele é mais benéfico do que maléfico. O problema é a quantidade que se toma, né? Como sempre. O excesso não faz bem. É uma bebida estimulante, como o café, dá vitalidade, aumenta a energia e abre as mentes. Porque existem algumas vitaminas ali que têm relação direta com o nosso cérebro. Vitaminas não, enzimas, desculpe. De acordo com a pesquisa do Journal Human Nutrition and Diet, em 2001, o mate ajuda a perder peso e eliminar a prisão de ventre. Boa tarde, Terezinha. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Aumento da energia corporal. É suposto ser útil para pessoas que sofrem de fadiga mental ou física. Então, pessoas com problemas emocionais, o mate é um estimulante, por causa da presença da cafeína, tá? Mas essa cafeína, em pequenas quantidades, não vai fazer mal para ninguém, tá? Eu, particularmente, gosto muito do chamate, muito, mas gelado, misturado com limão. Então, pessoas com fadiga mental ou física ou síndrome da fadiga crônica, ou seja, aquela pessoa que se desgastou no dia a dia, no trabalho, na escola, mentalmente, o mate seria uma boa noite, tá? Diferente de um suco, diferente de um refrigerante, que não traz bem a algum agente, mas o chamate seria uma boa noite, tá? Não em excesso, não vai tirar seu sono, porque a cafeína, como é um estimulante, ela vai minimizar o seu processo de dormir. Por isso que é bom a gente sempre fazer uma alimentação 2 horas, 3 horas antes de ir para a cama. Apesar que tem pessoas que não têm condição às vezes, né? Trabalham até tarde, chegam tarde em casa e às vezes não dá tempo, acaba de comer direto para a cama. Você pode ter se deparado com a alegação de que a erva mate não contém cafeína, mas isso não é verdade. Tem pessoas dizendo isso, tá? Alguns estudos que eu lendo falando sobre isso, por isso que eu coloquei essa frase aqui agora. Você pode ter se deparado com a alegação de que a erva mate não tem cafeína, vou repetir, mas isso não é verdade. Não é verdade porque todas as pesquisas, né, pesquisas verdadeiras, vamos dizer assim, fidedignas, dizem que existe sim a cafeína, mas em quantidades menores que a do café. O aumento das funções mentais. A erva mate contém uma quantidade moderada de cafeína, a droga psicoativa mais usada no mundo. Você vê que as pessoas hoje que fazem atividade física, hoje, o Dia Mundial da Atividade Física, inclusive, obrigado pela Sérgia ter me lembrado, quase todos esses suplementos que se usam, ditos para melhorar a condição durante o exercício, tem cafeína. Por quê? A cafeína, por acelerar o metabolismo, inclusive, ela ajuda na perda de peso. Tá? Por você usar com o exercício. Não adianta ficar tomando uma erva ou um suplemento sem praticar atividade física. Você não vai ter aceleração nenhuma. Só vai fazer você ficar, às vezes, até mais atento e ligado nas coisas que você está executando no seu dia a dia. Melhora a memória, o humor e o estado de alerta.
Isso torna mais motivado e produtivo, estimulando a produção da dopamina, neurotransmissora. A dopamina, inclusive, é um hormônio cerebral neurotransmissor que, quando em decréscimo, causa o famoso mal de Parkinson. Tá? Por isso que os medicamentos para pessoas, para os parkinsonianos em especial, são derivados da dopamina, levodopa, traxidopa, vários medicamentos à base de dopamina, para tentar minimizar esse processo de demência, né, e dificuldade motora. Boa tarde, Kleber. Obrigado aí pelo like, muito obrigado. Então, pessoal, é o excesso. Concordo, daí. Esse milagre de emagrecer saudável parado não existe. Não adianta fechar somente a boca. Se você fecha somente a boca e não pratica atividade física, você vai ter flacidez. Porque com o aumento de peso, os tecidos são estirados e esgarçados, e com a diminuição do peso corporal, aquele tecido esgarçado vai demorar muito para tomar a sua forma anterior. Por isso que a parte muscular dará suporte para o nosso corpo, para ter uma energia melhor, né, e um suporte e sustentação para os órgãos, inclusive, e você não ficar com a famosa barriga caída. E as pessoas que têm algum tipo de gordura em excesso, que são as gorduras mórbidas, o chamado abdômen avental, né, aquele que recobre a região genital. Sim, a utilização do chá no sul do Brasil, pessoal que consome carne, né? O objetivo dele principal é melhorar a digestão, porque o chá mate, ele libera a bile, né, no trato digestivo, né? A bile, quando ela é eliminada pela vesícula biliar e pelo fígado que o produz, ela vai direto ao intestino delgado, na alça em U, que é a minha primeira porção do intestino delgado, ali no duodeno, tá? Então, existe uma ligação ali do pâncreas, que libera suco pancreático, libera insulina, glucagon, que são 2 hormônios que vão ajudar no processo digestivo, e a bile liberada pela vesícula biliar, que, ao ser estimulada pelo fígado, né, e o fígado que produz, ele libera através de 2 tubinhos, né? O tubo, na verdade, o ducto pancreático e o ducto chamado de ducto colédoco, que são 2 estruturas que vão ali mandar a bile e o suco pancreático junto com a insulina e o glucagon, ok? Então, no sul, o objetivo é digestão, né? Como eu falei. Então, vamos continuar aqui. Utilizado na medicina natural, a fitoterapia. Como estimulante, auxílio como tônico e digestivo global, funciona como parte de um regime na perda de peso, tônico nervoso geral para dor, fadiga e depressão, para alergias, inclusive sinusite, ou seja, inflamações dos sinos, das regiões dos sinos frontal e dos sinos esfenoidal. São áreas abertas, livres, são áreas chamadas de ossos aeríferos, tá? Áreas aeríferas, que têm a função de diminuir o peso do crânio, né? Igual aos pássaros. Todos os pássaros, geralmente, a parte central dos ossos dos pássaros são ocos, para diminuir o peso para que ele possa voar, tá? Então, nós temos regiões aeríferas, né, que, às vezes, por desinformação ou não saber, em alguns casos, as pessoas acabam, em vez de eliminar a secreção, elas acabam botando a secreção para dentro, causando ali a famosa sinusite. Melhora a defesa orgânica. A erva mate é rico em compostos chamados de saponinas. Esse composto, essa enzima, são emulsificantes naturais que impulsionam o sistema imunológico e tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, né? Defesa orgânica, diminuição no processo de envelhecimento e defesa do corpo contra quadros inflamatórios. A erva mate também contém potentes antioxidantes conhecidos como polifenóis, onde esses compostos
à base de plantas modulam a resposta imune imperativa, que contribui para as alergias sazonais. O que é uma alergia sazonal? Você deve ter reparado, no Rio de Janeiro principalmente está acontecendo muito isso, pessoas com diarreia, dor de cabeça e até um somatório de febre. Essas alergias sazonais, na verdade, são vírus ou bactérias ou fungos que, com a mudança do clima, com a mudança, às vezes, do momento, nós estávamos no verão e passamos agora para o outono, tá? Então, essas mudanças climáticas, essas mudanças de ciclo, podem também alterar a nossa flora, as nossas bactérias que estão presentes no corpo ou que estão presentes no ar, tá? E as pessoas, às vezes, sofrem esses problemas de saúde, que são as tais alergias sazonais ou doenças sazonais, tá? São momentos. Então, ele também trata doenças inflamatórias intestinais, esclerose múltipla, artrite reumatoide e diabetes. Não é que ele vai curar, tá? Ele vai ajudar no processo de melhora. Funciona como tônico digestivo, que é o caso lá no sul, né? No sul do Brasil. Um benefício tradicional da erva mate é um tratamento da prisão de ventre, a diarreia e indigestão. Suas propriedades antibacterianas naturais combatem o Listeria coli, que é na verdade uma bactéria, né? Ou seja, um plateuminto, na verdade. Uma das causas mais comuns de intoxicação alimentar. Pelo menos a saponina encontrada na erva mate destrói parasitas intestinais. Também é útil para prevenir e tratar infecções no trato urinário, na bexiga e nos rins. Quem está entrando aqui agora, pessoal, nós estamos falando aqui do mate, inclusive ajuda na redução de peso corporal, pela ação da cafeína em pequena quantidade, acelerando o processo de metabolismo celular. Proporciona a formação de ossos fortes. Vocês estão escutando só a minha fala, porque no YouTube nós estamos mostrando slides e imagens, tá? Quem quiser vir para cá, no canal Uma Luz para Fisioterapia, é só vir para cá e assistir os slides e as imagens. Beber chá de erva mate aumenta a densidade óssea. Opa, para quem tem problema... Aí, ó, Célica, para quem tem problema ósseo, osteopenia, osteoporose, principalmente osteopenia, que ainda é reversível, a osteoporose não tem reversão, mesmo em pessoas que não se exercitam. Esta é uma descoberta um tanto surpreendente, uma vez que a cafeína está associada à perda de minerais ósseos. E o exercício é considerado crítico para a construção de ossos fortes, no caso da perda de massa óssea, ok? Então, ele ajuda na reconstrução, no caso das osteopenias, ou caso de pessoas que têm um decréscimo de vitamina D. Então, o erva mate, por exemplo, para locais onde o sol é menos consistente, vamos dar um exemplo aqui, a Islândia, por exemplo, ajudando muito na formação desses ossos, né? O frio lá praticamente é 10 meses no ano. O daí que me ajude nisso. Ele é mais estudioso nessa parte, eu não sou tanto. O estudo descobriu que as mulheres pós-menopausa, um grupo particularmente em risco de osteoporose, que bebia regularmente mate, tinha quase 10% maior densidade óssea do que mulheres que não bebiam. A gente tem que ter cuidado também, às vezes, gente, com algumas pesquisas, com esses dados de percentuais. Esses percentuais, a matemática, ela é extremamente manipulável. Então, cuidado com pesquisas que vocês, às vezes, leem, pesquisas científicas e pesquisas que estão hoje na mídia. Cuidado com essas pesquisas, que essas pesquisas, às vezes, são mentirosas, tá? 6 meses de sol fraco, 6 meses de frio intenso. É a história. Ô, Cérlica, no Nordeste, pessoal que brinca muito no Rio, não sei se vocês brincam também, no Nordeste tem 2 estações de ano, calor e muito calor. É verdade isso? Momento de calor e momento de muito calor. Apesar que muito calor no Rio de Janeiro é 40 graus, acima de 35 já é muito quente. Que bom, mas não posso tomar em função da labirintite. É a cafeína fazendo isso. Então, pessoal que está aqui com a gente novo, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, né? Ative. Deixa o like, não esqueça, por favor, porque isso que ajuda o canal a crescer, a se elevar, né? E compartilhe os vídeos com as pessoas que você tem nas suas redes sociais, né? Os amigos, os familiares,
os grupos que vocês têm no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Façam isso. Cuiabrasa. Cuiabrasa é calor em Cuiabá, é muito calor. Lá acende o maçarico quase que 24 horas por dia. Corações mais saudáveis. A erva mate pode ser útil para doenças relacionadas ao coração, incluindo insuficiência cardíaca, batimentos cardíacos irregulares e pressão arterial baixa. Aqui é calor de matar. Nordeste é calor o ano inteiro. É só que a gente brinca que é calor e a outra estação é muito calor. Mas o calor aí, o Cérlica, ele é minimizado pelo vento. Tá? O vento aí, ele se estende bastante. Aqui no Rio de Janeiro, para ventar é raro. É muito raro. Tá? Suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes protegem o coração e o sistema cardiovascular. A teobromina no mate relaxa os vasos sanguíneos, permitindo um melhor fluxo sanguíneo. Então, esse é o efeito dessa enzima. Mas não supera Bangu. Bangu, no Rio de Janeiro, Cérlica, para vocês terem uma ideia, Sim, para quem está perdendo peso, é o efeito inverso, vai piorar o caso. A Conceição fez uma declaração, eu vou falar aqui, que ela colocou dentro lá das perguntas dentro do YouTube. Ela colocou assim, vou brincar com ela aqui: estou ficando viciada nas suas lives. Mas eu te respondo, Conceição, depois eu vou responder lá por escrito, mas eu te respondo como um vício saudável e agradável. Tá? Um vício saudável e agradável. Tá? Ela falou que ela está ficando viciada nas lives. É um vício saudável e agradável. Mas obrigado pela sua colocação. Gostei da brincadeira, ela botou o kkk depois no final assim, mas obrigado lá por ter escrito e ter dito essa sua frase, essa sua fala. Obrigadão. Bangu, se você jogar um ovo no chão, ele frita. Tá? Só no litoral, no agreste e sertão é calor até morrer. É verdade. Né? Por isso que a secura, né, interna. E não sei pesquisas, mas no Rio de Janeiro a gente pesquisa às vezes esses casos de secura em alguns locais. A secura para os pulmões é péssimo. Tá? A secura para os pulmões é péssimo, para a pele também. Tá? Por quê? O responsável dentro da medicina chinesa, a pele e essa secura são os pulmões. Então, para a medicina chinesa, quando você tem secura, quem sofre é a parte respiratória e a nossa pele. Então, dá para ter essa resposta positiva pelo seguinte motivo. O envelhecimento devido ao sol presente em excesso no Nordeste é bem característico. Tá? Se você pegar um nordestino que vive no interior, no agreste, com 50 anos, e pegar um gaúcho que vive no interior também, né, e fazer uma comparação, parece que o nordestino tem 70 anos, que o gaúcho tem 40 anos. Então, também, o sol em si, ele é agressivo, ele é destruidor. Né? Porque eu falo sempre, o sol ele não é muito bom para a saúde da gente quando a gente usa fora de um horário adequado. Mas eles precisam trabalhar, eles precisam ir para o campo, eles precisam arar a terra, eles precisam fazer, né, consumos para si próprios, consumir, né, ou seja, fazer o consumo para si próprio. E eu vejo isso muito claro no Nordeste, principalmente no Sul, fazendo uma comparação entre um lado e o outro. Então, protege o organismo contra o câncer. A erva mate contém vários compostos anticancerígenos conhecidos, como a saponina, o ácido ursólico, a rutina, o tanino, o ácido clorogênico e a clorofila. Quando o extrato do mate, da erva mate, é adicionado às células cancerígenas no colo humano, principalmente nos intestinos, em um tubo de ensaio, as células cancerosas se autodestroem. Tá? Isso é uma pesquisa ainda em processo de andamento, tá, gente? Quando eu falo que foi colocado num tubo de ensaio, é porque uma pesquisa ainda está no processo de andamento. Por outro lado, há alguma preocupação de que a erva mate pode causar algum tipo de câncer,
principalmente de esôfago, pulmões, boca, faringe e laringe. E essa relação, na verdade, é quando o chá é muito quente. Por quê? O trato digestivo, quando usado uma alimentação muito quente, principalmente no sul do Brasil, ele vai destruindo algumas camadas de células presentes nesse trato, do esôfago, nos pulmões, na boca, na faringe e laringe. Tá? As nossas células, elas são renováveis diariamente, porque, como eu já disse algumas vezes, elas têm selo de garantia. Cada célula, ela tem uma vida útil e elas são renovadas. Não todas ao mesmo tempo. Diariamente morrem e todo dia se produzem novas. Para quem fuma, para quem usa o mate muito quente, essa renovação praticamente é diária se você consumir isso diariamente. Tá? O cigarro destrói as células que têm um formato como se fosse um milharal, vamos dizer assim, para entender, e quando o vento bate, ele é empurrado e faz uma onda. Por que essa onda? Essa onda acontece porque tudo que é agressivo ao nosso corpo, fuligem, fumaça, tabaco, tá? Ele vai ser preso, porque existe ali um material pegajoso que vai aderir. Só que esse material pegajoso, com a inspiração e a expiração, ele é levado para cima. Só que a nicotina e o alcatrão, ela não é jogada para cima, ela se prende à parede dessas estruturas que fazem esse movimento, tá? Tem um amigo uruguaio que toma chimarrão muito quente, é verdade. Então esse movimento, né, de onda, com a inspiração e expiração, a nicotina e o alcatrão não vai, ela se prende, resseca essas células, tá? Essas células que fazem esse movimento empurrando a secreção para cima, e ele resseca, e ressecando ele cai. E caindo, ele renova. E novamente o cara fuma. Aí ele se prende e renova. E se prende e renova. E se prende, cai e renova. Chega um momento que o organismo fala assim: para que eu estou produzindo alguma coisa se essa alguma coisa não está fazendo efeito, não está sendo utilizada adequadamente? Aí o que vai acontecer? Aquela nicotina e alcatrão que ficaria preso nessas estruturas, ela vai para dentro do pulmão. E com o tempo, ela começa a destruir os alvéolos progressivamente, a matar os alvéolos, e a pessoa começa a ter falência respiratória, que é o famoso enfisema pulmonar. Então, tudo isso, gente, é provocado pelo próprio ser humano. Muitas doenças, às vezes, são provocadas por nós mesmos. E no caso da erva mate quente, ela está destruindo as células presentes desse caminho onde ele vai assumir, e a renovação é praticamente constante. Aí chega uma hora que uma célula daquelas que não está bem formada acaba gerando uma segunda célula pela reprodução, e aí vem um tumor por causa desse excesso. Inclusive, deixa eu colocar aqui. Evidência de câncer de esôfago no sul do Brasil. Vamos ver aqui. Câncer de esôfago segundo o INCA. Vamos lá. No Brasil, o câncer de esôfago é o 6º mais frequente entre homens e o 15º entre mulheres, excetuando-se o câncer de pele, o não melanoma. É o 8º mais frequente no mundo e a incidência em homens é cerca de 2 vezes maior do que em mulheres. O tipo de câncer de esôfago mais frequente é o carcinoma epidermoide escamoso, responsável por 96% dos casos. Estatísticas, deixa eu ler as estatísticas. Estimativas de novos casos, cerca de 12 mil, sendo cerca de 9 mil em homens e 2 mil em mulheres. 9 mil em homens, 3 mil em mulheres. Desses 11 mil casos, desses 12 mil casos em homens, 10.500 acontecem no sul do país. Olha só. Uma vez na faculdade, mostraram um pulmão de fumante e um de não fumante.
não é um órgão bonito, mas o fumante parecia envolto em lama. Eu faço muito isso às vezes nas aulas de anatomia, eu mostro aos alunos para ver se eles se conscientizam que o cigarro não faz bem para ninguém, tá? Também uma droga, não deixa de ser uma droga. Eu tive a experiência de mostrar isso para os alunos, um par de pulmões de um idoso e um par de pulmões de um jovem de 22 anos. Esse pulmão de idoso com 80 anos, que morava no campo, era de cor rosa, tá? O pulmão tem uma cor rosada. Com 80 anos, o pulmão rosinha. E o rapaz de 22 anos que morreu devido ao excesso de cigarro e algumas drogas que ele consumia, era preto e parecia uma borracha. O pulmão rosa era maleável e o pulmão preto, por causa da nicotina e alcatrão, era uma borracha, duro, rígido. Então diminui a consistência do órgão. Então essas coisas que a gente comenta aqui, conversa com todos aqui, e os problemas que as pessoas fazem consigo próprios, tá? Então não há evidências ainda de que a verdadeira causa é que o mate tradicionalmente consumido escaldante quente. O INCA já está falando diferente um pouquinho. A exposição frequente a líquidos extremamente quentes é conhecida por causar esse tipo de câncer. Outra teoria sustenta, inclusive no sul, se um gaúcho te oferecer o chamate, né, no chimarrão, se você não tomar, ele acha isso que é uma desfeita. É igual a alguns grupos, né, mundiais em que pessoas, se não eliminar gases pela boca, ele não está satisfeito com a comida. Então são processos, né, locais. Outra teoria sustenta que tabagismo e alcoolismo em excesso e que os bebedores se acasalam, né? Ou seja, os bebedores que acasalam em certas áreas da América do Sul frequentemente podem ser fatores contributivos. Então você está usando o tabaco, bebe e toma cafeína em excesso, tá? E tem pior, né? O cara, além disso, o que ela está fazendo com o organismo dela, né, desfazendo a frase que eu ia fazendo, beber café, desculpa, vamos numa ordem melhor. Beber um álcool, fumar e beber café, ele está jogando dentro dele um famoso torpedo, só que um torpedo cheio de componentes químicos inadequados. A probabilidade de ele ter um câncer aumenta sensivelmente. Essa mistura horrorosa, tá? E além disso, vai tudo na saliva, né? Você acaba colocando para dentro do seu organismo e vai para o seu estômago misturado. Efeitos colaterais. Agora vamos aos contras. Falamos os prós, agora vamos aos contras. Gestantes e amamentação. Há alegações de que a erva mate poderia aumentar o risco de câncer e esse risco seria repassado de mãe para o feto. Outro problema pode ser o teor relativamente alto de cafeína na erva mate. Câncer de esôfago. O risco de câncer está relacionado a duas coisas. A alta temperatura do chá da erva mate, que pode causar câncer de esôfago, e os possíveis compostos indutores de câncer encontrados na erva mate seca, no caso a fumaça, tá? Então, se não for pelo mate, é pela fumaça, quando você aquece. Câncer, já falei isso. Misturei sem querer. Vamos lá. Em geral, as gestantes devem evitar consumir grande quantidade de cafeína. 300 gramas, ou seja, 300 ml, uma xícara e meia, é a quantidade máxima recomendada por dia. No entanto, não há evidências de que mesmo grande quantidade de erva mate causariam problemas como aborto ou baixo peso ao nascer do feto, né, da criança. Ainda está em processo de estudos. Mas se existe alguém dizendo que existe a possibilidade, é melhor não pagar para ver. Pressão arterial e problemas no fígado. Vamos lá. A cafeína na erva mate pode causar problemas para pessoas com problemas cardíacos ou pressão alta. Além disso, consumir grande quantidade de erva mate pode causar algum estresse ao fígado. Cafeína, de novo, membros em pequena quantidade. Outras condições. Pode levar a quadros de ansiedade, se tomados em quantidade, não em pequenas quantidades, como foi falado anteriormente.
É possível que a cafeína da erva mate, em quantidade, piore a sensação de ansiedade, especialmente se você for sensível aos estimulantes. Diabetes. Se você beber erva mate regularmente, pode realmente reduzir o risco de diabetes tipo 2. Para a maioria das pessoas, a cafeína não tem um efeito significativo nos níveis de açúcar no sangue. Novamente, grande quantidade de cafeína deve ser evitada se você for sensível a ela. Tudo é em relação ao excesso. Diarreia, síndrome do intestino irritável e doença inflamatória intestinal. Esse caso, estou falando aqui de pessoas, por exemplo, com fibromialgia, não podem fazer consumo de cafeína, em especial a erva mate que nós estamos citando hoje. Grandes quantidades de cafeína podem piorar problemas estomacais e causar diarreia. Ossos fracos, osteoporose. Há pesquisas sugerindo que beber erva mate pode aumentar a densidade mineral dos ossos em mulheres pós-menopausa, que perderam pouca quantidade. Por sua vez, a cafeína pode ter um efeito contrário ao tirar o cálcio do corpo, se já estiver num processo de osteoporose. Ok? Nesse caso, é contraindicado. Se você é novo no canal ou nunca se inscreveu no canal, eu lembro, gente, pessoal, o pessoal sempre pensa que quando você escreve em canais do YouTube, isso vai pesar no celular, vai pesar no computador. Não, isso tudo fica na nuvem. Isso não causa peso no seu celular.